Tudo bem, Aline? Eu acho que tá no... Deve estar no mudo dela. Acredito que sim. O controle tá onde, amor? Ah, tá aqui. Aline, você tá aí? Ô, Gervásio, fecha só um pouco seu áudio aí. Tá... Oi, Daniel. Deixa eu te perguntar, quando eu compartilho a tela, aparece aí no seu celular ou no seu computador? Ou você acompanha pelo material, não aparece? Não, eu acompanho pelo grupo, pelo que você mandou no grupo. Tá, então deixa eu fazer um teste para mim e verifica se vai aparecer. Eu vou fazer um teste para compartilhar uma tela, tá bom? Tá bom. Aí, depois você fala para mim se você tá vendo a tela que eu tô compartilhando. Ah, sim. Eu tô vendo. Tá aparecendo meus slides? Tá. Aham. O mouse também tá aparecendo? Tá. Tá ótimo, então tá bom. Então quer dizer que todo mundo vai conseguir enxergar hoje, então tá bom. É que eu mudei a forma de compartilhar só para facilitar. É melhor mesmo. Tá bom. Obrigado, viu? Nada. Aline, já fez janta? Eu coloquei uma senha entre 1, Tá bom? 2, 4, 5, W e o E minúsculo. Para poder instalar o Office, essas coisas. O Word. Agora, se você quiser internetar, você perguntei se me falou para cortar caminho. Eu não tenho conta igual quem tem minha esposa. Quer mandar? Depois eu mando para você. Só me dizer que lá na voltar. Aqui, ó. Primeiro o que eu fiz aqui, ó. Só para ele mostrar rapidinho. Amanhã acho que eu vou fazer um piso já. Só que aí o poste não tem costa. Pessoal, tá tudo bem? Tá todo mundo conseguindo me ouvindo? Outra coisa que eu estava te avisando. Esse note aí, o original é 2 GB, mas só que ele está com 4 GB. Tá? Já, ó. Aqui está dizendo que tem 2 GB, mas aqui eu já botei mais 2 e ele está com 4 GB. Você está falando inglês, eu não entendo nada. Ah, não, é memória RAM. É processamento. Ah, velocidade. Isso, pensamento mais rápido. O HD estava com outro HD, eu botei outro. Um pouco maior. Só que esse carrinho mil está com outro turbo, né? Ele está turbinado aí. A única coisa que ele tem, ele não funciona sem o carregador, porque a bateria interna dele já foi. Tá? Depois, se quiser trocar essa bateria interna, eu posso. Como é um modelo assim, já um pouquinho já. Pessoal, tudo bem? Gervásio? A casa para mim fazer as coisas lá em casa, para funcionar lá em Beleza. Você manda? Posso falar? Pode falar. Você vai se ligar, né? Ô, Wendel, você tá aí, Wendel? Tá. Pode falar. Ô, professor, beleza? Tudo bem, Wendel? Como é que tá? Tudo certinho. Eu vim aqui na casa do Japo buscar um notebook aqui. Eu tô voltando lá para casa, eu já vou conectar aí. Tá bom.
Aline, Emanuel, tá tudo bem? Aline, você consegue me ouvir sem problema? Manuel também? Sim, eu tô ouvindo. Tá bom. Pronto, professor. Tá tudo bem? Consegue me ouvir sem problema nenhum, Aline? O Ender, daqui 10 minutos, ele já vai entrar. Tá certo. Pronto. Aline, você consegue me ouvir? Respondi. Sim, ó, Daniel. Perguntei se você estava me ouvindo. Tô sim. Tá. Então, daquele jeito que eu fiz, compartilhei a tela, deu para aparecer para vocês, né? Sem problema, né? Isso. Boa noite. Ô, William, boa noite. Tudo bem, William? Bom, Ô, William, deixa eu te perguntar. Sempre que eu compartilho a minha tela, para você aparece ou você só tem acompanhado pelo material? algumas vezes apareceu a sua tela e algumas vezes pelo material, professor. Tá. Então eu vou precisar que depois você me responda. Eu vou fazer um teste e você verifica para mim se está aparecendo. Se estiver aparecendo, você me fala. Caso contrário, também você me avisa se está aparecendo ou não. Ok. Tá, próxima palavra, congruente. Me dá um exemplo de uma frase. Tá, eu dou. É totalmente incongruente estar sentado em um ônibus nesse instante no concorreu ritmo de atletismo depois do que acabou de acontecer. Inapropriado, rejeito, professor. Perfeito. Tá? Agora está aparecendo todas as telas aqui, professor. Oi? Está aparecendo os slides aqui. Como assim todos os slides? Você está mudando um para outro. Está aparecendo não, aqui. sim, isso aí não tem problema não. Depois eu mudo, eu não vou usar essa compartilhação, vou usar outra que eu fiz o teste lá. Ah, tá. Essa aqui eu só estou verificando, só depois eu vou mudar essa tela, eu vou colocar outra para a gente poder estar... Muito bom utilizar aqui também. Professor, a aula de hoje é aula 5 que está aqui, que o senhor mandou? Tá escrito aula 5 ou aula 6? Aula O que eu abri 6. aqui agora no grupo está aula 5. Não, o que eu mandei no grupo para vocês é aula 6, tá escrito aula 6. Lá no grupo de vocês. É o mesmo, só que no Microsoft está com a aula 5 aqui, no Teams. Ah, não, no Teams... Ela não tá no Teams, não. Pega lá no grupo. No Teams não carreguei, não.
Não? Não. Poxa, A aula, lá no Teams tem a aula 5, e também deixa eu ver se eu vou carregar a aula 6 aí para ajudar vocês. então, porque eu abri um slide aqui, parece que é o mesmo, professor. Olha aí Não, pra não, eu ver. é que as primeiras aulas são parecidas, mas não é. Ah, tá. Entendi. Aí, carregou a aula 6. Tá. Carregou a aula 6? Carregou. Tá certo. Aline, deu certo de terminar o exercício de ontem? Oi, Daniel. Perguntei se deu certo de terminar o exercício de ontem. Ah, não. Amanhã eu te chamo. Tá deixar nós para terminar. domingo, né? Domingo? Não, tô falando, você tá deixando para domingo, né? Ah, não, para amanhã? Pessoal, tá todo mundo aí? Amanhã. Podemos começar a nossa aula, então? Sim. Ô, William, você consegue me ouvir? Gervásio, Emanuel? Sim. Sim, professor, tá tranquilo. Sim. Tá tudo bem? Então, deixa eu ver. Ninguém mandou mensagem no grupo que não está conseguindo acessar, então acredito que o pessoal não tá tendo problema de acesso. Pessoal, olha só, boa noite a todos, então, mais uma vez, né? Todo mundo em casa, trabalhando, né? A gente não para, então vamos para mais uma aula. E acredito eu que talvez amanhã cedo, ou até o meio-dia, vocês vão receber a atividade avaliativa também sobre essa disciplina, tá? Que eu vou entregar também até semana que vem. 5 questões, assim como a outra que vocês receberam de física, tá? Então, o que nós vamos trabalhar hoje? Na última aula, a gente trabalhou sobre a incerteza do tipo A, do tipo B, e eu comentei com vocês que eu ia fazer alguns exercícios para a gente poder estar tirando essas dúvidas, certo? Então, olha só, o que nós vamos fazer? Eu vou trabalhar com vocês alguns exercícios relacionados, tá? Relacionados a tudo aquilo, não digo assim tudo, mas aquilo que nós trabalhamos, né, nas aulas. Então, vou fazer um exercício assim para poder tirar todas as dúvidas, né, de tudo que a gente viu, então, para que vocês não tenham dúvida, né, para que vocês não tenham essa dúvida sobre como fazer, como calcular. Ô, Leone, deu certo? Deu certo, professor, valeu. Tá bom. Então, o objetivo de hoje, ou seja, se você perdeu uma aula, não fez nenhum exercício, então essa aula de hoje é para vocês poderem tirar todas as dúvidas. Eu vou fazer um exercício onde eu vou calcular cada item que a gente viu, tá? Acredito que eu vou fazer uns 5 exercícios na aula de hoje, cada um diferente. Vou fazer uns 4 da primeira parte que a gente viu, e depois vou fazer um último exercício sobre a incerteza do tipo B que a gente viu, calcular a incerteza combinada, para vocês verem, então, como é que a gente calcula, tá? É de forma tranquilo. De novo, tem que estar atento na calculadora, ao colocar os valores, ao fazer as contas, é muito importante. Vocês viram isso na aula de ontem, que se você não estiver concentrado ao colocar os valores na calculadora, se distrair, você vai ter valores errados. Então, é muito importante também, tá? Principalmente quando a gente calcula a incerteza das indicações, a incerteza combinada, é importante porque a gente trabalha com calculadora, então é muito importante a gente sempre estar atento, né, com esses pequenos detalhes, com os valores das calculadoras. Então, sempre é muito bom que vocês estejam dentro desses assuntos.
tá? São exercícios assim que vai, tá? Você já sabe, se tiver dúvida, e vocês já tirem as dúvidas sem problema nenhum, tá? Ô, Matheus, Professor. tudo bem? Sim? Não, o Matheus tinha pedido para convidar ele. Já convidei ele, já consegui. Tá bom, obrigado. De nada. Estou vendo aqui mais alguém, não sei mais quem está aí, que eu possa estar convidando. No grupo, por enquanto, ninguém falou mais nada. Acho que acredito que está todo mundo bem. Pessoal, queria fazer uma pergunta para vocês. Se alguém pudesse responder para mim, agradeceria. O que é metrologia? Fala, pessoal, o que é metrologia? Metrologia. Calma aí, professor, tô pensando. Não, tá bom, pode pensar, não tem sem problema. Peraí que eu tô pesquisando. Pior que eu tô tentando relembrar a matéria, porque, né? Pensar de colocar no Google, não, né? Caderno, a gente copia. É estudo das medidas. Valeu, Oi? a gente marca no caso, escreve no caderno. É Que é pra estudo das valer. medidas. Eu estudo as medidas, metrologia. Esse Leone. Muito bom, Leone. Então, olha só, gente. Então, vamos começar a aula. Olha só, hoje eu vou utilizar um outro modo de compartilhar minha tela, tá? Para que vocês, então, possam visualizar. Eu vou fazer esse novo compartilhamento. Quem não estiver visualizando a minha tela que eu vou compartilhar, eu peço que, por favor, me avisa que não estão enxergando. Mas acredito que todo mundo irá enxergar a minha tela que eu estarei compartilhando. Todo mundo está enxergando a minha tela? Sim, senhor. Sim. Agora tá filé, professor. Opa, Sim. agora sim. E o mouse também, tá aparecendo o mouse? Tá. Sim. Então tá ótimo. Então, estamos no caminho certo. Agora tá tranquilo. Oi? Aí, professor, agora sim. Agora tá tranquilo de entender. Tá tranquilo? Sim. Então tá bom. Tá todo mundo vendo eu mexendo aqui no material? Sim. Sim. Tá ótimo. Então eu fico feliz. Então, olha só. Hoje, então, nós vamos dar sequência sobre o que a gente está estudando. Então, olha só, de novo, vocês vão observar que essa página, eu sempre coloco ela, em quase todo estudo que a gente está tendo, eu sempre coloco ela. Por quê? Para que vocês possam estar sempre dentro dos assuntos que a gente está trabalhando, tá? Qual que é o objetivo? Já falaram que é metrologia, eu estudo as medições. Então, quando a gente faz uma certa medição, por que a gente faz medição? Para fazer comparação daquele valor com um certo valor padrão. E quando eu faço essas medições, eu vou ter o resultado dessas medições, que é sempre formado pelo resultado que eu estou obtendo ao longo dessas medições, mais ou menos uma faixa de valor que a gente chama de incerteza. Onde essa faixa de valor de certeza ela é uma faixa que dá vários valores, que eu vou, então, trabalhar com esses valores ao longo da minha faixa. Então, olha só, o que a gente viu, então? Primeiro, nós aprendemos a calcular o erro de medição. Vimos que o erro de medição é igual ao valor indicado, ou seja, a indicação menos o valor verdadeiro. Se eu tiver várias medições, a indicação minha ela vai ser a indicação média. Eu vou calcular a média das indicações, vou subtrair pelo valor verdadeiro. E o erro sistemático também tem a mesma fórmula. Qual que é a diferença? É que o erro sistemático, por definição, ele nos dá a soma média, ou seja, a soma infinita das indicações médias. Só que nós sabemos que na vida prática, nós não realizamos infinitas medições. Como nós não realizamos infinitas medições, então nós não vamos considerar infinitas medições. Então a gente faz uma certa
né? Vocês aprenderam lá na disciplina de estatística com o professor Henrique, né? Calcular uma amostra. Então, a gente pega uma amostra, né? Uma média de amostra, e a gente subtrai, então, do valor verdadeiro. Então, observe que tanto faz o erro de medição como o erro sistemático, a fórmula é a mesma. Tá? E outro parâmetro que a gente aprendeu a calcular também é a tendência. Onde a tendência é a indicação média menos o valor verdadeiro. Só coloquei um C no final para dizer que esse valor verdadeiro convencional, ou seja, aquele valor que aparece lá no sistema, o valor que está sendo medido, ou o valor que está sendo mensurado. Tá? E outra coisa que a gente aprendeu a calcular também é a correção. Como é que eu calculo a correção? A correção é o inverso da tendência, ou seja, eu calculei a minha tendência. Se a tendência me der valor negativo, a correção vai ter o valor positivo, é sempre o inverso. E se a minha tendência tem um valor negativo, a correção vai ter o valor positivo e vice-versa. Se a tendência tiver valor, né, positivo, minha correção é um valor negativo. E assim sucessivamente. E também vimos, então, como calcular a incerteza padrão das indicações. Eu faço várias medições, várias indicações, e eu consigo, então, determinar a incerteza padrão, que é simbolizado pela letra U. A incerteza padrão vai ser igual a somatório, assim, vocês já viram em estatística, somatório das indicações subtraído pela média. Tomem cuidado que aqui muitas pessoas erram. Se eu tiver 5 medições, vou pegar o primeiro valor da primeira medição, vou subtrair com a média, vou elevar ao quadrado, mais o segundo valor subtraído com a média ao quadrado, mais o terceiro valor subtraído da média elevado ao quadrado, até chegar em todas as medições. E vimos também que a repetitividade ela é calculada em função do parâmetro T, onde o T nos dá o parâmetro de confiabilidade, né? Que é aquele valor ali que sempre é dado para vocês, tá? Então, é aquela faixa de incerteza, mais ou menos, esse T é a faixa de confiabilidade, que é o valor do parâmetro, que multiplica, então, a nossa incerteza padrão. Alguma dúvida até isso aqui que a gente estudou até aqui? Alguma dúvida? Alguém está com dúvida? Nenhuma, né? Então podemos continuar. Então, olha só, outra coisa que a gente viu também é como eu calculo, então, essa indicação corrigida. A indicação corrigida, ela vai ser a minha indicação anterior, que eu tenho, mais o fator de correção, né? Que eu calculo o fator de correção. Se eu tenho uma tendência, eu sei qual que é a correção. Então, eu consigo calcular a minha indicação. Tá? E o resultado, de novo, aqui volto a colocar o resultado de uma medição, vai ser a indicação média, mais um fator de correção e mais ou menos uma incerteza, ou seja, essa incerteza aqui é a repetitividade, dividido por raiz de N, onde o N é o número de medições. Se eu fizer 5 medições, o N vale 5. Se eu fizer 6 medições, o N vale 6. Se eu fizer 10, o N vale 10. E outra coisa que nós vimos também é que a correção, tomem cuidado que essa correção é quando nós temos num exercício, num problema, sendo influenciado pela temperatura, ou seja, como nós vimos, a fonte interna ou externa, que nós estudamos lá nas fontes, falamos da temperatura. Então, quando eu tenho a influência da temperatura, eu posso calcular essa correção. Como é que eu calculo a correção? A correção ela é igual ao coeficiente de dilatação linear do sistema, menos o coeficiente também linear da peça, que multiplica tudo isso, a temperatura de medição, menos a temperatura de referência, vezes a minha indicação. Pessoal, qual é a temperatura de referência em metrologia? Pessoal? Qual é a temperatura de referência em metrologia? 20 graus Celsius. 20 graus Celsius. Lembrando que nós não podemos trazer o valor da temperatura aqui em graus Celsius. Tem que ser em Kelvin. Ou seja, tenho que somar aquele valor com 273. Tá? A gente faz a soma e depois coloca aqui o valor na equação sem problema nenhum. Então, olha só, eu quero chamar a atenção para vocês, essa página aqui, eu trouxe ela na aula passada, eu quero chamar a atenção aqui
na correção. Olha só, correção, a indicação corrigida é a indicação anterior, mais a correção. Só que tomem cuidado, nesse exemplo que eu dei esse exemplo para vocês na aula passada, que quando eu calculo esse fator de correção, se a minha correção me der negativo, significa que eu vou ter que somar no valor que eu preciso corrigir. Nós vimos isso na aula passada, que eu fiz essa análise sobre a temperatura para saber se a pessoa está com febre ou não. E se a minha correção me der positivo, na hora que eu tiver que corrigir, eu vou somar. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Deixa eu voltar aqui. Professor, Sim? a segunda que o senhor falou aí, soma ou subtrai? Não. Somar, quando eu coloco mais e menos 4, é uma soma, concorda? Continua sendo menos 4. Então, você vai subtrair. Ah, entendi, literalmente. Isso, literalmente falando, você vai subtrair então, ou seja, você vai tirar o valor. Se a correção der positiva. Quando a correção nos dá negativa, significa que eu vou ter que somar. Tudo bem, Eliane? Tudo certo. Olha só, então, tranquilo, gente. Então, olha só, o que nós vimos? Nós vimos que quando o problema ou a situação me dá a resolução, nós na aula passada, eu vos mostrei aquele gráfico, né? Quando eu tenho, por exemplo, lá o valor de A, né? Que era uma gaussiana, vocês vão lembrar que eu falei isso na aula passada. Como é que eu calculo, então, aquele valor do A, ou seja, a extremidade? Se eu tiver a resolução, basta ter o valor da resolução e dividir por 2. E quando eu quero saber a incerteza padrão, dada uma certa resolução do problema, do exercício, basta eu pegar essa resolução e dividir por 2. Tá? Onde esse A ele pode ser o erro, pode causar um certo erro devido à resolução ou da incerteza, né? Porque o equipamento ele pode nos trazer algum determinado erro, pode ser em função da resolução dele ou pelo fato que a pessoa que está medindo não conseguiu enxergar o valor da melhor forma. Então, isso vai gerar um determinado erro. E também, nós vimos, então, na aula passada, a incerteza padrão do tipo A. O que é a incerteza padrão do tipo A? Que nós vimos que é aquela incerteza, né, que nos fornece um intervalo de probabilidade, ou seja, de encontrarmos a média dessa função ou da distribuição aproximadamente com uma confiabilidade de 68%. Tá? Então, nós vimos isso também na aula passada. Então, ou seja, dada uma repetitividade, basta eu calcular o RE. Se eu tiver o RE, basta pegar o valor de RE, né, dividido por raiz de N, onde o N é o número de indicações, ou número de medições que estão sendo realizadas. E como é que eu transformo, então, uma incerteza para ela ser uma incerteza padrão? Basta eu pegar o valor que eu calculei lá, né, que a gente calcula aqui nessa equação aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, basta eu pegar esse valor que eu calculo aqui, essa incerteza, calculado esse valor, o que eu faço? Então, eu vou pegar esse valor que eu calculei lá, nas incerteza padrão das indicações, vou dividir por raiz de N. Só tomem cuidado, gente, aqui não é raiz de N, é raiz de N menos 1. Então, se eu fizer 5 medidas, vai ficar 5 menos 4. Se eu fizer 10 medidas, vai ser menos 1. Então, vai dar 9. No caso do 5, daria 4. Se fosse 3, vai dar 2. Então, é sempre menos 1. Então, feito isso, eu posso transformar a minha incerteza que eu calculei lá das indicações para uma incerteza padrão. Por que isso é importante? Vocês vão lembrar, quem estava na aula passada, eu depois vou mostrar para vocês que eu falei que quando a gente quer calcular incerteza combinada, a gente só pode somar incerteza padrão. Eu não posso somar incerteza das indicações. Então, por isso que a gente tem que transformar a incerteza das indicações para uma incerteza padrão. Tudo bem, gente? Dúvida? Já terá dúvida aí, professor. Eu estou participando agora, Wender. Pode falar, Wender. Dúvida? Não, por enquanto não. Por enquanto não, tá ótimo. Aline, dúvida? Não, tá bom, hein, Wender? Emanuel, Não, dúvida? Daniel. Tá tranquilo. Então, olha só.
Vou fazer esse exercício aqui com vocês. Gente, nesse exercício aqui, eu vou calcular todos esses parâmetros, tá? E eu quero explicar cada detalhe para vocês, como é que vocês vão proceder para cada tipo de exercício. Então, olha só. Nesse caso, nós temos aqui a seguinte informação. A tensão elétrica de uma pilha foi repetidamente medida por meio de um voltímetro de origem duvidosa. E as indicações obtidas estão mostradas na tabela a seguir. Todas são dadas em volts. E essa pilha, já que ela é de uma natureza duvidosa, apresenta então um padrão de 9,85 mais ou menos 0,01. Pergunto para vocês, o que significa esse 9,85? O que é esse 9,85? O que é, pessoal? O que é o 9,85? O que esse valor representa para a gente? Valor verdadeiro? Valor verdadeiro. E o 0,001? Esse é o fator de mais e menos? Como é que chama? É uma faixa de incerteza. Faixa Tudo de bem, incerteza. gente? Ou seja, uma faixa de erro, né? Só posso errar até 0,001. Então, uma faixa de incerteza. Como é que eu sei que 9,8 é o valor verdadeiro? Porque vocês vão lembrar que eu vou voltar aqui no primeiro slide. Olha só, o resultado da medição ele é formado pelo resultado obtido. Então, esse é o resultado que eu estou obtendo, é o valor verdadeiro, mais ou menos uma faixa de incerteza. Tranquilo, gente? Então, olha só, dada a tabela está aqui, foram feitas 4 medições. Na primeira medição, obteve-se o valor de 9,95. Na segunda, 10,05. Na terceira, 8,98. Na quarta, 10,06. Aí ele pede aqui, olha só, eu coloquei aqui para a gente determinar todos os parâmetros possíveis. Primeiro, o valor médio das indicações. O valor do erro aleatório para a primeira indicação, ou seja, para a primeira medição que foi feita. A tendência e a correção, as respectivas indicações corrigidas, a incerteza padrão das indicações e também o nosso RE, a repetitividade, para 95% de confiabilidade, ou seja, para um T igual a 2,32. E por último, a incerteza média. Ou seja, o que é incerteza média? Eu vou transformar minha incerteza que eu calculei das indicações para uma incerteza padrão, para uma incerteza do tipo A. Então, olha só. Como é que eu faço para calcular? A primeira coisa é calcular a média. A letra ele pediu a média das indicações. Então, indicação média, vocês já estão acostumados em probabilidade, que a média é o somatório, né, de todos os processos, média simples, no caso, dividido pela quantidade de termo que eu tenho. Então, olha só, somando, primeiro valor 9,95, mais 10,05, mais 8,98, mais 10,06, dividido por 4. De onde que veio o 4, professor? Porque eu fiz apenas 4 medições, tá? Só fiz 4. Se eu fizesse mais, ia dividir pela quantidade de medições. Então, se vocês fizerem essa conta ali, vocês vão chegar numa média de 9,76 volts. Por quê? Porque ele falou lá no problema que todas as grandezas estão dadas em volts. Então, alguém tem dificuldade em encontrar a média? Não. Não, eu não. Então, olha só, letra B. Letra B ele pediu, então, o erro aleatório da primeira indicação. Qual que é a minha primeira indicação? A minha primeira indicação está aqui, ó, é 1. Qual que é o valor verdadeiro da primeira indicação? 9,95. Tudo bem? Sim. Que é o valor dele verdadeiro. Então, como é que a gente calcula o erro? O erro é sempre a indicação, ou seja, o valor dele verdadeiro, ou seja, a indicação que ele tem. No caso, qual que é a indicação desse valor aqui? Que tem lá na tabela, 9,95 menos o valor verdadeiro convencional. Professor, onde é que está esse valor verdadeiro? Tá lá no É que tem um enunciado. problema.
Exatamente, eu tinha perguntado para vocês, está aqui, o que significa o 9,85? É o valor verdadeiro dele. Então tá aqui, eu peguei a indicação dele, nós já vimos lá na fórmula como calcular o erro, ficou a indicação menos o valor verdadeiro. A indicação é 9,95 menos o valor verdadeiro, que é 9,85. Isso nos dá, então, um erro de 0,1. 0,1, se multiplicar por 100, é aproximadamente 10%, concordam? Sim. Sim. E vocês conseguem observar que 0,1, olha só, vou voltar aqui, 0,1 né, não é maior que isso aqui? É. Por isso que aqui o problema nos fala que esse equipamento é de origem que? Duvidoso, porque olha só, o erro da primeira medição está me dando 10%, enquanto aqui vai me dar 0,1%. Então eu consigo perceber que eu tenho certeza esse equipamento de origem duvidoso. Pronto, letra B. Letra C, calcular a tendência. O que é a tendência? A tendência é a indicação média menos o valor verdadeiro. Qual que é a média que a gente encontrou? Está aqui, ó, 9,76. Então, 9,76 menos o valor verdadeiro que a gente já tem lá, que é 9,85. Então, vou chegar num valor da tendência, que é menos 0,09. Para calcular a correção, é o mesmo valor, porém com sinal trocado. Então, olha só, o que é a correção? A correção é menos a tendência. Menos, que é da fórmula, menos o 0,09. Professor, precisa fazer essa conta? Não, não precisa. É só você lembrar que a correção sempre vai ter o sinal contrário da tendência. Eu só fiz a conta aqui para mostrar, mas não precisa ficar perder tempo para fazer essa conta aqui. Por quê? Porque você sabe que se eu tenho uma tendência positiva, eu vou ter a correção mesmo valor, porém negativo. Se eu tiver a tendência negativa, vou ter a correção mesmo valor positivo. Dúvida, gente, até aqui? Professor, é quase a mesma coisa que de probabilidade, só muda os nomes ali, ó. Valor real. Isso aí. Por exemplo, em probabilidade, a incerteza padrão, vocês usam o nome de desvio padrão. Em probabilidade estatística, vocês usam o nome de desvio padrão. Dúvida, gente? Não. Tranquilo. Então, olha só. E letra C, ele fala as indicações corrigidas. Tá? Essa tabela até aqui é a mesma. Como é que eu fiz as indicações corrigidas? Olha a forma. O I é o I que eu tenho. Qual que é a indicação que eu tenho aqui? 9,95 mais C. Tome cuidado para não somar. Por quê? Quando a correção me dá positiva, o que eu tenho que fazer lá? Somar ou subtrair? Somar. Subtrair, gente. Subtrair. De novo, vou voltar aqui, para mostrar para você. Acabamos de ver isso aqui, olha só. Tá aqui, quando a correção me der negativo, na hora de corrigir, eu somo. Quando a correção me dá positiva, na hora de corrigir, eu subtraio. Contrário, né? Exatamente. E isso só é válido para esse caso. Professor. Sim? Mas é isso que eu estava falando pro senhor aquela hora. O que você está falando? Que a segunda é subtrai, o senhor tinha falado que somava. Não, Leone, eu falei para você matematicamente. Ah, matematicamente. Ou seja, é mais, menos alguma coisa, então vai dar menos. É isso mesmo. Porque o sinal de... Na verdade, a gente fala que existem quatro operações, mas na verdade só existem duas, né? A soma e a subtração. Não. A soma e a multiplicação. Resume a soma e a divisão. Pessoal, tá todo mundo junto? Tá tudo bem? Daniel. Sim? Chama a Aline que o dela desconectou. Daline desconectou? Deu uma coisa diferente hoje, professor. Caiu, acho que caiu todo mundo aí. Aí depois voltou. Sério? Tá tranquilo aqui. Alguém falou que o dele tá tranquilo. É o William. De alguém caiu? O meu não caiu não, gente. O meu permaneceu normal. Ó, tô vendo um W aí. Apareceu um negócio aqui da Microsoft falando que
Saiu um negócio da Microsoft falando que tentando reconexão de novo. Falei, ué, Entendi. agora voltou. Tá tudo bem, gente? Tranquilo? Pode que. Tranquilo. Tudo tranquilo, velho. As coisas não, só o Yo-Yo Mix, sabe, pra você comer. Então, olha só. Fazer essa conta que alguém tem problema, subtrair, pegar isso aqui, subtrair 0,09. Oi? Ah, não, voltou. O meu caiu. Tinha caído? Voltou? Aham. Tá. Mas eu não tô vendo o slide. Tá vendo? Não. Mix. É. E o pirulito. Pessoal, alguém não tá vendo os slides? Agora eu tô. Oi? Agora eu tô. Aline, você tá vendo? Ainda não. Certeza? Sim. Quem mais que não tá vendo? Professor, eu acho que tem que desconectar e conectar de novo, não tem? Não, às vezes ele demora para carregar para vocês. É. Também isso. Ah, meu caiu de novo. Meu tá... apareceu. Apareceu o slide? O meu tá aparecendo procurando no rede, acho que é a minha internet. Ah, procurando o rede é a Por isso internet. que caiu. O meu tá aparecendo aqui procurando rede, mas será que tá caindo a internet? Tá aparecendo. Agora voltou. E os slides apareceram? Sim. Tá. Os slides tá com zoom. Você tá com zoom? Não. Por quê? Pra mim tá. O Pitágoras tá bem aqui em cima da tela. É que eu só mudei a forma de compartilhar. Mas tu tá aparecendo o nome Pitágoras. Oi? Só tá aparecendo o nome Pitágoras, não tá aparecendo mais nada. E agora? Agora deu certo. Tá. Pessoal, tudo bem então até aqui? Tá todo mundo enxergando? Sim. Tá. Aline, tudo bem? Sim. Então, olha só. A letra E, ele pede para calcular a incerteza padrão das indicações, que é utilizar essa fórmula aqui, que muitos alunos têm dificuldade. Eu fiz exercícios na aula passada, vou voltar a fazer de novo aqui para vocês poderem tirar todas as dúvidas. Eu fiz com vocês da aula passada e vou voltar a fazer de novo para ver se tem alguma dúvida. Se não tiver, a gente continua normal. Então, olha só. Como é que eu faço essa fórmula aqui? De novo, quantas medições eu fiz lá? 4. Então, significa que eu vou ter que fazer o somatório 4 vezes. Olha só a fórmula. Nossa fórmula aqui mostra. Primeiro valor que eu vou utilizar aqui, ó. É o valor que eu tenho lá na tabela. 9,95 menos a média. Qual que é a média? 9,76. Tudo isso ao quadrado. Mais o 10,05 menos a média ao quadrado. Depois, o terceiro valor, 8,98 menos a média ao quadrado. Mais, e o último valor, 10,06 menos a média ao quadrado. Dividido por n menos 1. O n é 4 menos 1. Então, se vocês colocarem na calculadora, fazer toda essa conta, vocês vão chegar numa incerteza padrão, então, tá? Aqui não é incerteza padrão. Vai chegar numa incerteza padrão de 0,52 volts. Alguma dúvida, gente? Não. Isso aí Pronto. seria tipo a variância da estatística? Isso, variância. Onde a raiz da variância representa o quê? O desvio padrão lá em estatística, certo? É isso mesmo. Se você associar, dá para você fazer tranquilo. Então, significa que o nome, porque é metrologia, senão, na verdade, a incerteza padrão é a mesma coisa que desvio padrão.
Tem livros que não usam o nome incerteza padrão, utilizam o nome de desvio padrão. Então, olha só, mesma coisa. Como é que eu faço para transformar, então, agora essa minha incerteza que eu calculei para uma incerteza padrão, né, com a mesma probabilidade de ocorrência? Tá? Basta fazer uma conta simples. Basta pegar o valor, até a fórmula está aqui para vocês visualizarem, basta pegar o valor que eu tenho aqui, que é a minha incerteza que eu acabei de calcular, que é a incerteza das indicações, dividido por raiz de n. Então, qual que é a incerteza das indicações? 0,52 dividido por raiz de n. Quem é o n? O n é 4. Tome cuidado para não fazer n menos 1. Aqui é apenas raiz de n. Então, feito isso, vou chegar numa incerteza, então, agora padrão, que eu posso, se eu tivesse várias incertezas do tipo, eu poderia somar elas, tá? De novo, tem como somar esse valor 0,52 e 0,26? Não. Eu expliquei isso na incerteza na aula passada. Por quê? Porque esses dois valores estão com probabilidade de ocorrência diferente. Esse valor aqui, ele vai ocorrer, né, com a outra finalidade. Tá? Então, olha só. Vou até fazer aqui junto com vocês, já que vocês estão vendo ali. Eu acho que eu esqueci até de calcular. Acho que esqueci de calcular uma das alternativas aqui. Faltou calcular aqui a repetitividade. A letra C, eu acho. Não. A letra E mesmo. Lá na letra E só faltou calcular a nossa repetitividade. Então, olha só. Já que vocês estão me vendo agora, vocês estão vendo meu mouse, então vamos calcular aqui a nossa repetitividade. Vou colocar ele bem aqui no meio, para vocês poderem enxergar. Todo mundo está vendo que eu estou mexendo? Sim. Então tá ótimo. Então, olha só, a nossa repetitividade, que é o RE, a fórmula é igual a... Deixa eu inserir aqui um símbolo para facilitar para vocês. Então, vou escrever a fórmula aqui, é mais ou menos T, e multiplica a minha incerteza das indicações. Então, olha só, então, fazendo essa conta aqui, T foi dado que é 2,32 e multiplica o valor que nós encontramos, que é 0,52. Quanto que dá, então, a nossa repetitividade? Fazem para mim a conta, por favor. É que vocês estão aí mesmo. Vocês têm calculadora, então? Vocês estão acompanhando. Agora eu tenho que aproveitar. Agora esse novo modo de compartilhar, agora eu tenho que aproveitar dos alunos e fazer as contas. Quanto é que dá, pessoal? 1,2064. Oi? 1,2064. 1, deixa eu colocar aqui 1,2064. Isso? Espera aí, professor, que eu fiz, né? 2064, isso. Pessoal, alguma dúvida? Não. Professor, essa última forma tem no outro slide lá? Essa que você colocou aí? Essa que eu coloquei? É. Tem. Do Tem aqui, ó. Tem, né? Tá aqui, ó. No primeiro slide, tá aqui, ó. Ah, tá. É repetitividade. Isso. Fechou. Tranquilo, William? Tranquilo. Então tá aqui, ó, pessoal. Alguma dúvida fazendo esse cálculo aqui? Alguém tem dúvida? Professor, esse 2,32 aí? Já foi dado no problema. Tá aqui, ó. A letra E. A incerteza padrão para confiabilidade 95, ou seja, para T igual a 2,32. Esse valor ele é fornecido para vocês. Ah, entendi. O valor do T sempre será fornecido para vocês. Nossa, vai ter que fazer 2 vezes isso aí, velho. Vai ficar craque. Tem que repetir agora. Pega, aí tem aquele que você errou, que você entregou da atividade avaliativa, refaz ele.
Pessoal, alguma dúvida até aqui nesses cálculos que a gente fez? Aline, Manuel, William, Wendel, Gervásio? Não, tranquilo. Tranquilo. Não. Tranquilo. Tá, então olha só, vamos agora no segundo exercício. Olha só, prestem atenção no enunciado do segundo exercício. Então, olha só, o que vocês percebam? No primeiro exercício que nós fizemos, quando é nos dada a tabela, nos dada todas as medições, tá? Com todas as indicações, primeira coisa que eu tenho que fazer, independente se o problema pediu ou não, primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a média. Tá? Calculo a média e depois eu verifico as outras coisas que ele pediu. Então, a primeira coisa eu tenho que saber calcular a média. Então, olha só primeiro aqui, o segundo. Para conhecer o erro sistemático de uma balança, de uma massa padrão de 1000, né? 1000 mais ou menos 0,1. O que significa esse 1000, pessoal? Valor verdadeiro? O valor verdadeiro dele? Verdadeiro. Tá. Foi pesada 16 vezes. O que esse 16 significa para a gente? Quem é o 16? É o N, número de vezes que isso foi pesado. Tudo bem, gente? Olha só, sabendo que a média obtida, olha só, a média obtida é de 1.002 gramas. Verificou-se que a tendência, olha só, a tendência da balança é igual a 2,30 gramas. E a nossa RE, a repetitividade, é igual a 0,96 gramas. Ele pergunta, determine o resultado da medição em gramas. Olha só. Então, eu quero que cada exercício que eu estou fazendo com vocês é para vocês perceberem as possíveis situações que podem ocorrer. Então, olha só. Quando o problema já nos dá o valor da tendência, eu quero que você preste bastante atenção. Quando já nos dá o valor da tendência, só tem que tomar cuidado na hora de usar essa fórmula aqui, ó. Vou voltar nessa fórmula aqui, ó. Olha só, o erro sistemático, porque ele deu o erro do sistema, o erro sistemático é a média das indicações menos o valor verdadeiro. Prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Quando o problema já nos dá a tendência do equipamento, no caso aí da balança, esse valor verdadeiro do erro sistemático, ele é igual à tendência que a própria balança ou que o próprio equipamento realiza as suas medições. Dúvida, gente? Dúvida? Não. Entenderam bem o que eu falei? Então, olha só. E quando ele já nos dá a tendência e nos dá a repetitividade, né, já nos deu a tendência, como é que eu calculo o erro sistemático? O erro sistemático é a média das indicações menos o valor verdadeiro. O que eu quero que vocês prestem bastante atenção? Muitas pessoas vão pegar o 1000 e colocar no lugar do valor verdadeiro. Tomem muito cuidado. Então, olha só, primeiro caso, eu tinha a tabela, tinha todas as medidas, eu calculo tudo. No segundo exemplo, já é me dada quantas vezes isso ocorreu, ou quantas medições foram realizadas, e também é me fornecida a média, já tenho a média, e também já é me fornecido o valor da repetitividade, e também já é me fornecido o valor da tendência. Quando isso acontece, então olha só, o erro sistemático, né, ele é o valor a ser medido. Então, vai ser a indicação média menos o valor verdadeiro convencional. Então, vai ser a média, já foi dada aqui, ó, 1.002, menos 2,3 ou 2,30, que é o valor da tendência da balança.
Então, eu vou chegar aproximadamente num erro, num valor medido ou num valor obtido do erro sistemático de 999,7 grama. Alguma dúvida para chegar nesse valor? Não. Pessoal, alguma dúvida? Emanuel, Aline, Wendel, William, Matheus, Leone. Aqui não. Até aqui não, tá tudo bem, né, gente? Aqui também não. Tá. Aline, Matheus, Emanuel. Isso aí é um caso à parte só, professor, que já você vai ter que fazer o valor aí, né? Se for que é igual. Isso. Aline, está me ouvindo? Emanuel? Então, olha só. Feito isso, ele não pediu para a gente calcular qual que é a tendência. Não, ele pediu para a gente escrever o resultado. De novo, sempre que ele pediu o resultado, você não pode esquecer dessa primeira página aqui. Todo o resultado da medição vai ser sempre formado pelo resultado obtido, mais ou menos uma determinada incerteza. Sempre nós vamos utilizar essa expressão que está aqui. Então, olha só, feito isso, o que eu faço agora? Só preciso calcular qual é que vai ser a minha incerteza, né? Que é esse mais ou menos aqui. Qual é que é essa minha faixa de incerteza? Porque eu já tenho o resultado obtido. Eu acabei de calcular o erro em função da média, sistemático. Porque ele falou que o erro, que é um equipamento que tem um erro sistemático. Então, eu já calculei o meu valor médio, a média sistemática, porque ele fala que é um erro para conhecer o erro sistemático. Então, se o valor dele verdadeiro, que eu quero saber do erro sistemático. E eu acabei de comentar com vocês, quando já é nos dado o valor da nossa repetitividade, para calcular a incerteza, basta utilizar a fórmula que nós acabamos de ver, que a nossa repetitividade, né, ela pode ser, a incerteza padrão, ela é dada em função da nossa repetitividade, dividido por raiz de n, onde o n é o número de indicações ou de medidas que serão realizadas. Então, 0,96, que é o valor que já foi dado, dividido por raiz de 16, raiz de 16 é 4, então fica 0,96 dividido por 4, nós teremos então um valor, uma incerteza, uma faixa de incerteza de 0,24 grama. Pronto, agora eu vou escrever o meu resultado. Como é que eu faço para escrever o resultado? É o valor que eu tenho obtido, mais ou menos uma faixa de incerteza. Qual é que é essa faixa de incerteza para nós? 0,24. Então, o meu resultado medido, ou da medição, é igual a 999,7, mais ou menos uma faixa de incerteza que é 0,24. Dúvida, gente? Dúvida? Pessoal, dúvida? Não. Tem dúvida? Você está me ouvindo, Aline? Não. Manuel? Oi. Tá tudo bem? Sim. Tá. Tá ótimo. Então, olha só. Então, observe o primeiro exercício. Agora eu vou para o terceiro exercício. Então, olha só, estou mostrando para vocês as possíveis situações de cada exercício. Olha só. Um relógio comparador de resolução 0,01 milímetro, tá? Então, já me foi dado o valor da resolução, 0,01 milímetro. Então, eu já tenho o valor da resolução. Em milímetro. É utilizado para medir 6 blocos de aço, montados em série. Considerando os valores apresentados na tabela, determine o resultado da medição. Olha só, é muito simples. O que eu acabei de falar para vocês aqui? Quando o problema já nos dá o valor da resolução, para determinar a incerteza, basta pegar a resolução e dividir por 2. Então, se o problema já me dá a resolução, basta eu pegar a resolução e dividir por 2, eu tenho o valor da incerteza.
Então, a minha resolução é 0,01, então 0,01 dividido por 2 me dá uma incerteza de 0,05 milímetros. Só que olha só, essa incerteza que eu calculei é apenas para 1, só que o problema me deu quantos blocos? 6. Então, vou pegar esse valor que eu calculei da incerteza, vou multiplicar por quanto? Por 6. Então, a minha incerteza vai ser igual a 0,03 milímetros. Pronto, eu já tenho a minha incerteza. Ele pediu para a gente determinar o resultado da medição. De novo, todo o resultado da medição ele vai ser formado por isso. Um resultado de medição obtido, mais ou menos uma faixa de incerteza. Para o nosso caso, eu já tenho a minha faixa de incerteza, que é 0,03. Agora, olha só. O que está escrito aqui nessa coluna aqui da tabela? A primeira é bloco, a segunda coluna está escrito o quê? Média. Todo mundo está enxergando? Por que eu estou... Por quê? Tem gente que fala assim, tá... Isso aqui, gente, já é a média. Tomem cuidado que só vai somar isso aqui, vai dividir por quanto? Por 6. Não é para dividir por 6, porque isso aqui já é média, não é os valores medidos. Isso aqui já é a média, ou seja, quando o bloco A realizou as suas medições, chegou numa média de 5. Quando o bloco B realizou suas medições, chegou numa média, né, de 5. Então, ou seja, o meu valor medido, as médias, se eu somar todo esse valor medido aqui, que é minhas médias, me dá 38 milímetros. Então, o meu resultado vai ser o meu valor medido, que é minhas médias, 38, mais ou menos uma faixa de incerteza que eu acabei de calcular, que é 0,3 milímetro. Dúvida? Dúvida? Não. Então, olha só. Então, vamos continuar, então. Nenhuma. Vamos continuar. Então, olhem só o terceiro exercício. O terceiro exercício é aquele caso que eu falei para vocês, né? Que esse caso aqui, quando envolve a influência da temperatura. Então, quando eu tenho a influência da temperatura, aí eu tenho que utilizar essa fórmula para a gente calcular a correção. E tome cuidado, quando você utiliza essa fórmula para calcular a correção, se a correção der positiva, significa que o equipamento ou o instrumento está sofrendo uma dilatação. E quando a minha correção, utilizando essa fórmula, me der negativo, significa que o equipamento ou o instrumento está sofrendo uma compreensão. Professor, mas o que isso significa? Significa o seguinte, que na hora que eu calculo a correção por essa fórmula aqui, eu não posso corrigir o equipamento. Se ela me dá negativo, não posso transformar o sinal para positivo. Por quê? Porque eu sei que o meu instrumento, se está positivo, está sofrendo uma compreensão, ou uma, se for negativo, ou uma, né, positivo, uma dilatação, compreensão quando está com sinal negativo. Então, tome muito cuidado. Então, sempre que houver influência de temperatura, para calcular a correção, a gente utiliza essa fórmula aqui. Por quê? Porque eu já vou ter a indicação, eu vou ter o fator dos coeficientes, então fica muito simples para a gente poder estar calculando, então, o valor da correção. Então, olha só, é importante, na hora de tirar os dados, saber ler o problema. Olha só, você foi contratado, no caso, você como técnico, né, em metrologia, é uma indústria automotiva. Na sua primeira semana de trabalho, o responsável do departamento de testes lhe apresentou um cilindro de alumínio. Então, olha só, é importante você observar essa informação que está aqui, ó. Que o cilindro é de alumínio, ou seja, o material que está sendo utilizado é alumínio. Você consegue perceber isso? Conseguem perceber, gente? Então, olha só, o material que está sendo utilizado é alumínio, cujo diâmetro foi medido em um dia de frio, por um paquímetro de aço em um laboratório onde as condições, né, não eram controladas, de modo que a temperatura a qual foi realizada essa medição é de 5 graus Celsius. Com a indicação obtida, está aqui, ó, então ele diz que obteve-se essa indicação. Então, a nossa indicação é 20,112 milímetros.
divergiu daquela esperada pelo responsável do departamento. Então, ele solicitou que compensasse o erro de temperatura a fim de verificar a indicação corrigida e que você apresentasse um relatório com os dados obtidos. Aí, logo, como você poderia verificar se, de fato, há divergência, né, nas indicações? Se ocorreu em função da influência da temperatura ou não. E ele deu aqui os dados que coeficiente de dilatação da peça, né, que é da peça do alumínio, que é 23, ou seja, do próprio sistema, porque o sistema já vimos que é o alumínio, e do instrumento, ou seja, do material, é 11,5. Então, olha só, feito isso, tranquilo, a fórmula está aqui, aplicar essa fórmula aqui, então, no lugar do coeficiente aqui, ó, do material, vou colocar até aqui, 11,5 vezes 10 elevado a menos 6, menos 23 vezes 10 elevado a menos 6, que multiplica. Professor, de onde é que veio esse 278? Temperatura de medição, problema deu quanto? 5. 5 mais 273. Alguém não entendeu? Temperatura de medição que foi dada é 5. Então, nós temos aqui uma temperatura de medição, o problema deu de 5, e temos uma temperatura de referência, que nós já sabemos, uma temperatura de referência, de metrologia de 20 graus Celsius. Então, o que eu fiz? Peguei esses 5 aqui, somei com 273, vai para 278, e o 20 somei com 273, vai para 293. E multiplico pela minha indicação. A indicação já foi dada no problema, que é 20,11. Tá? Olha só o que eu fiz aqui. O problema fala que o do alumínio, da peça, está aqui, ó, 23. E do instrumento de aço, ou seja, do sistema, está aqui. Então, só colocar na fórmula, gente. E na hora que colocou isso aqui na equação, basta você usar a calculadora. Tá? De novo, vocês estão acostumados, ontem vocês trabalharam bastante com calculadora. Então, só colocar tudo isso na calculadora que vocês vão chegar, né, nesse valor que está aí. Se vocês depois quiserem comprovar, vocês vão verificar que vocês vão chegar nesse valor. Alguma dúvida? No caso, o índice de correção, no caso, quando coloca esse valor de 0,003, é a medida que ele vai ter que colocar na peça para tornear? Isso. Ah, tá. Vai ter que dar uma margem, tá? Olha só, então o que a gente viu? Que quando a correção for positiva, eu vou subtrair. Ó, quando for positiva, eu vou subtrair. Quando for negativa, eu vou somar. Eu vou dar uma dica para vocês que eu gosto de fazer. Claro, professor, você não é obrigado. Por exemplo, eu já sei que, não sei se vocês observaram isso, eu inverti. Aqui seria 23 e aqui seria 11. Vocês perceberam isso? Alguém percebeu essa diferença? Do alumínio é 23. Ah, tá. O senhor colocou do aço primeiro. Vocês perceberam isso? Sim. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que aqui vai dar negativo, e eu sei que quando a correção dá negativo, eu uso o valor dele que é positivo. Então, o que eu fiz? Eu só inverti aqui na conta. Professor, posso fazer o meu, se dá negativo, só trocar, não tem problema não. E feito isso, para calcular a correção, a indicação corrigida, agora é só somar. Significa que na hora que eu tiver que calcular o diâmetro, o problema fala que o diâmetro desse equipamento teve uma indicação de 20,112. Então, na hora que eu tiver projetar, eu como que fui contratado, na hora que eu projetar esse diâmetro, vou projetar ele para 20,115 milímetros. Por quê? Porque isso vai me garantir que o valor que será encontrado vai estar dentro da faixa, né, permitida. Então, eu vou trabalhar dentro dessa faixa sem problema nenhum. Dúvida, pessoal? Fazer essas contas aí. Aline, dúvida. Manuel, dúvida. Professor, o Por senhor já deu um enquanto, desse não. em sala, não tá?
Oi? O senhor já deu um desse em sala, não já? Já. E na atividade vai vir um outro mais caprichado ainda. Esse aí é mais difícil que o outro. O de sala era mais tranquilo. Então, olha só, feito isso, gente, da primeira parte que a gente viu, então, do curso de metrologia, a gente trabalhou isso. E depois, o que a gente viu na aula passada, né, que alguns até falaram, nossa, professor, parece que a incerteza do tipo B, ela é mais tranquila e mais fácil. Com certeza, para calcular, ela é muito mais simples. Só que tem um detalhe, o que você precisa prestar bastante atenção na incerteza do tipo B? É o tipo de distribuição de probabilidade. Então, olha só, aqui, para calcular a incerteza padrão, as fórmulas já são equações prontas, já são equações trabalhadas. Mas aonde que você tem que tomar cuidado? Olha só, se a tua distribuição de probabilidade for do tipo retangular, tá? For do tipo retangular, vou colocar aqui para você enxergar, vou colocar até uma cor ruim amarela para vocês enxergarem. Não dá nem para enxergar nem amarelo. Então, se a minha distribuição for do tipo retangular, a incerteza padrão, basta eu pegar o valor de A, né? Que é o valor de A, um dos extremos. Professor, mas se eu não tiver figura, como é que eu vou saber para calcular o valor de A? É muito simples, porque se você não tiver a figura, ou você vai ter a resolução, porque o A é a resolução dividido por 2. Então, se o problema me dá a resolução, se eu dividir por 2, eu consigo encontrar o valor de A se eu não tiver a figura. Se me der a figura, basta eu verificar um dos extremos, eu vou de A. Então, basta pegar esse valor de A dividido por raiz de 3. Alguma dúvida sobre isso? Dúvida, pessoal? Não. Então, olha só. Não, Segundo caso, tranquilo. Segundo caso, se a distribuição de probabilidade for do tipo triangular, olha só, agora não é retangular. Se ela for do tipo triangular, se for um triângulo, então a minha incerteza padrão será do tipo A dividido por raiz de 6. Então, tem que prestar atenção no enunciado do exercício, qual é que é a informação que você tem, qual é que é a distribuição de probabilidade, se do tipo retangular ou do tipo triangular. E se for uma gaussiana, o que é a gaussiana? Nós já vimos a gaussiana, que é a incerteza do tipo A, onde eu tenho, você pode observar nessa minha figura que tem metade para cá, metade para cá. Então, se eu quiser saber o valor da minha incerteza padrão, basta eu pegar o valor de A dividido por 2. Porque vocês conseguem observar nessa figura que ela está bem no meio, né? O maior pico dele está aqui em cima, ou seja, a maior frequência se encontra lá no ponto mais alto, né? E tem uma média, praticamente, em torno, né? A média ela é simétrica. Então, eu vou ter uma incerteza padrão do tipo A dividido por 2. Tudo bem, gente? Professor, uma pergunta. Sim? Esse resultado aí, se vai ser retangular, triangular ou gaussiano aí, como você falou, sempre ele é dado ou eu perdi o... Não. Os valores não. O enunciado vai falar para você qual é que é a distribuição que está sendo utilizada ou que você vai utilizar. Eu vou fazer um exercício com vocês para vocês verem como é que funciona. Ok. Tranquilo, André? Eu vou fazer para você ver que as informações, no problema, eles são claras, tá? Não tem complicação nenhuma, são informações muito claras. Então, olha só. Agora, quando eu tenho... Isso aqui é que a gente utiliza muito na prática, ou seja, quando eu tenho a minha distribuição do tipo função seno, função cossenoidal, ou do tipo U, né? Aquelas figuras que você vê uma forma de onda, que são muito comum utilizados, por exemplo, em sinais elétricos, né? São um tipo de ruídos que afeta, por exemplo, nas ondas eletromagnéticas. Quando você, por exemplo, eu estou falando aqui, por exemplo, às vezes tem um som aí aberto, às vezes você escuta um ruído a mais, porque como a minha onda ela é uma onda mecânica, né? O som ele é uma onda mecânica, então essa onda ela precisa do meio físico para se propagar. Então essa minha onda mecânica, né? Por exemplo, eu estou falando, né? Tô com o microfone, ela vai se propagar nesse meio físico. Só que o que acontece?
como ele é um sinal sonoro, ele vai ser convertido para um sinal elétrico, né? Esse sinal elétrico está sendo, no caso, transmitido aqui pelo circuito aqui do meu microfone e, ao mesmo tempo, está sendo modulado e depois chega para você, ele é transladado, é traduzido novamente para um sinal sonoro, elétrico, ele é convertido para um sinal sonoro e vocês conseguem ouvir. Então, esse tipo de forma de onda, sinal senoidal, a gente utiliza muito na prática. Por quê? Porque são esses sinais que provocam bastante ruído nos sistemas, né, que a gente trabalha, sistema de comunicação. E acontece com vocês várias vezes. A vez está ligando, de repente você não... Parece que o sinal cai, né? Ou seja, vocês chegam num lugar onde você tem uma interferência simbólica muito grande, então isso acontece muito, tá? Então, quando isso acontece, a incerteza padrão, ela é calculada do tipo A dividido por raiz de 2. Quando tem uma distribuição do tipo U ou do tipo senoidal, né? De novo, lembrando, tem aluno que vai perguntar, professor, mas e se for uma distribuição do tipo cossenoidal? Não existe, nós já falamos na aula de cálculo, que o sinal da função seno, o gráfico da função seno ou função cosseno recebe o nome de senoide, tá? Tome cuidado para não pensar que tem cossenoide também, não existe, tá? Eu sei que o William está pensando aí que tem uma cossenoide. Então, olha só. Feito isso, o que acontece agora? A minha correção, né? Eu vou ter aqui agora a minha correção, já não é uma correção única. Eu vou ter uma correção combinada. Por que uma correção combinada? Porque se num exercício eu tenho, por exemplo, uma incerteza do tipo A ou do tipo B, eu vou ter cada uma vai ter uma correção diferente. E como é que eu calculo, então, essa correção combinada? Basta somar as correções individuais. Tá? Eu somo todas as correções. Por exemplo, eu tenho uma fonte, por exemplo, eu estou com equipamento. Tenho, por exemplo, uma fonte que está me gerando erro, por exemplo, de temperatura. Por exemplo, aqui onde eu estou, por exemplo, no meu humilde quarto, por exemplo, onde eu estou aqui, tem, além do barulho, por exemplo, dos vizinhos, tem, por exemplo, aqui a temperatura do quarto, tem a temperatura ambiente. Então, assim, tem várias fontes de incerteza que estão gerando vários ruídos e várias incertezas. Então, se eu quiser saber qual é que é a correção que eu preciso fazer com todas elas, eu vou calcular uma correção combinada. Ou seja, vou pegar, por exemplo, a fonte A, vai me dar uma correção, a fonte B vai me dar uma certa correção, a fonte C vai me dar uma correção, e somando todas essas correções, eu vou ter a correção combinada. Tranquilo, gente? Sim. Se a correção é combinada, a incerteza padrão também da fonte ela vai ser combinada. Então, a partir desse momento, agora eu vou ter uma incerteza combinada. Como é que eu calculo a incerteza combinada? Ou seja, a incerteza combinada ao quadrado, né? Por que eu coloquei ao quadrado aqui? Porque dá para... E se eu tirar esse quadrado aqui, como é que fica isso aqui? Coloco tudo isso aqui dentro da raiz. Tranquilo, gente? Alguém tem dúvida disso? Aline, Manuel, Matheus. Aline, tá me ouvindo? Sim. Tá. Então, incerteza combinada, basta fazer a raiz de cada incerteza individual. Agora, aqui eu quero chamar a atenção, na aula passada, vocês vão lembrar quem estava na aula passada, eu acho que eu falei mais de 30 vezes isso aqui, eu falei acho que mais de 30 vezes. E hoje eu vou voltar a repetir de novo. Tomem cuidado. Eu só posso somar essas incertezas se todas elas tiverem com a mesma probabilidade de ocorrência. Ou seja, se todas forem incerteza padrão. Por exemplo, o 1 é incerteza padrão, o 2 é incerteza das indicações. Não posso somar. Eu só posso somar as fontes de incerteza, desde que todas, né, sejam incertezas padrão. Tá? Todas elas têm que ser incerteza padrão. Se não for, não tenho como somar. Então, professor, eu calculei aqui, me deu uma incerteza das indicações. Isso aqui me deu uma incerteza padrão. Eu tenho que transformar aquela incerteza das indicações para uma incerteza padrão e depois somar. Tudo bem, gente?
Sim. Ótimo. Então, olha só. Feito isso, eu posso calcular a incerteza expandida. Né? O quanto eu vou precisar, por exemplo, aumentar esse campo, expandir esse campo de incerteza. Né? A incerteza expandida, basta a gente pegar o T a gente já sabe que é aquele coeficiente aí de student, que é o valor dado para vocês, multiplicado pela incerteza combinada. Então, a incerteza combinada eu já sei como calcular, né? Acabamos de ver aqui como é que eu calculo a incerteza combinada, é a raiz quadrada da soma das incertezas individuais. Então, feito isso, eu consigo calcular a minha incerteza expandida. Tudo isso também nós vimos na aula passada, estou fazendo aqui uma revisão para quem não estava, para que possamos caminhar junto. Então, olha só, outra coisa que é menos, não é tão relevante, Pessoal, alguém está aí com o áudio estourando, por favor? Olha só, como é que a gente faz? Qual que é a vantagem disso aqui, professor? É apenas para eu saber o grau de liberdade, ou seja, se eu já tenho a minha incerteza combinada de cada uma delas, e eu tenho o valor de V, professor, como é que eu calculo esse valor de V mesmo? V1, já não lembro. Esse V é o grau de liberdade, que aquele valor de o V é N menos 1. Se eu fiz 5 medições, o meu V vai ser 3, que é N menos 1. Se eu fiz 7 medições, o meu V vai ser 6, que é 7 menos 1. Então, basta onde esse 1 representa a incerteza 1, incerteza 2, incerteza 3, ou seja, se eu já tenho uma incerteza combinada, eu consigo saber qual que é a relação entre os dois. Qual que é a relação que existe entre esses fatores aqui, o grau de liberdade. Alguma dúvida, gente? Melhor do que eu falar, vamos no exercício. Olha só, o que o exercício fala? Uma régua de milimetrada usada para se medir o comprimento L de uma mesa. A extremidade esquerda da mesa foi alinhada com o zero da régua. Foram realizadas 5 medições, tá? Independentes da posição da extremidade direita. E os valores encontrados fora da tabela, ele já deu os valores que foram encontrados, tá? E ele continua falando aqui, para este exercício, 2 possíveis fontes de incerteza serão consideradas, ou seja, a resolução da régua utilizada e também a nossa repetibilidade, que a gente já está acostumado, da medição. Agora aqui, o Wender. Wender, está me ouvindo? Estou ouvindo. Então, olha só. Agora aqui vem a informação que você perguntou. Agora aqui, olha, presta atenção. A régua tem resolução de 0,1 devido à sua idade, uma distribuição retangular. Então, ele já falou qual é a distribuição. Entendeu? Entendi. Então, o problema já informou para você que a distribuição utilizada é retangular. Então, o que eu vou fazer na hora que eu tiver que calcular a incerteza? Eu vou utilizar a equação da distribuição retangular. A minha incerteza padrão vai ser A dividido por raiz de 3. Certo. Tudo bem? Entendi, professor. Entendeu? Tranquilo. Então, olha só. Então, a gente já falou aqui que a distribuição é retangular. Então, eu já sei que uma distribuição retangular será utilizada para determinar a incerteza padrão associada à resolução da régua para as medições individuais, olha aqui, ó, dos dois lados, ou seja do lado esquerdo da régua como do lado direito. Então, olha só, vamos começar a calcular. Eu quero que vocês aprendam a primeira coisa que você tem que calcular. Olha só, eu sei que a incerteza padrão, para eu calcular é o valor de A dividido por raiz de 3. Então, primeira coisa que eu falei para vocês, gente, ele deu uma tabela, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a média. O professor não pediu a média, mas é a primeira coisa, sempre que ele nos fornece a tabela, quase medições ou quase indicações, primeiro parâmetro que eu preciso é calcular a média. Então, o que eu fiz aqui? Eu vou calcular a média. O que é a média? É somar todos os valores da tabela dividido por 5, porque são 5 medições. Então, se vocês somarem todos esse valor e dividir por 5,
vocês vão chegar numa média de 56,52 centímetros. Pronto, eu tenho a média. Então, olha só, para eu calcular a incerteza, o que eu preciso? O valor de A. Só que o que nós já vimos? Que se eu tenho a resolução do problema, o valor de A está morto. Por quê? O A é a resolução dividido por 2. E o enunciado nos informa aqui, ó, a régua tem uma resolução de 0,1. Então, a resolução dessa régua é 0,1. Então, problema simples. Então, olha só, resolução, o A é a resolução dividido por 2. Então, o meu A vai ficar 0,1 dividido por 2. Então, eu vou ter um valor de A de 0,05 centímetro. Dúvida até aqui, gente? Professor, Sim? Se não fosse dado a resolução não, você acabou de falar e perdi aqui. Para calcular o A, se não fosse dado 0,1, a gente tinha como achar ele também, né? Também. Só que o passo é mais longo, né? Isso, mas normalmente, quando não é dada a resolução, ele vai te dar a figura. Então, se ele me dá a figura, se ele não dá a resolução, ele vai ter que me dar a figura. E na figura eu já consigo saber quem é o A, porque são os extremos. Ah, tá certo. Entendeu? Então, se ele não me dá a resolução, eu consigo saber através da própria figura. Então, através da figura que ele vai me fornecer, eu consigo saber, então, qual que é o valor do A. Gente, até aqui, alguma dúvida? Não. Nenhum. Então, só fazer conta. Olha só. Professor, ele não pediu média, então eu estou mostrando para vocês como trabalhar. Primeiro passo, sempre que ele me deu uma tabela, tenho que calcular a média. Por quê? Porque vocês vão ver que lá na frente vai ser preciso calcular, vai ser importante esse valor da média. Então, olha só, calculei. Agora eu vou calcular minha incerteza padrão. Hein? Então, o que é a incerteza padrão? Ó, é o valor de A dividido por raiz de 3. Então, 0,05 dividido por raiz de 3. Eu vou ter, então, uma incerteza padrão do tipo 0,0, né? 28,9 centímetros. Essa é a incerteza padrão. Só que, olha só, tem uma informação que no enunciado sempre passa batido. Olha só, ele pediu aqui, vocês podem ver, as medições dos dois lados, ou seja, ele quer saber essa mesma incerteza dos dois lados, ou seja do lado esquerdo como do lado direito. Tudo bem, gente? Tranquilo? Sim. Então, o que eu fiz aqui? Olha só. Sim. Aqui embaixo, eu escrevi considerando os dois lados. Como eu já calculei de 1, se eu quero saber dos dois lados, eu coloquei aqui, ó, direita e esquerda, basta multiplicar por 2. Então, ou seja, minha incerteza da direita e esquerda. Professor, precisava calcular direita e esquerda? Não, não precisava, mas você sabe que... Só que você não pode esquecer na hora que você for calcular a incerteza combinada. Por quê? A incerteza combinada é a soma da incerteza, todas elas. Então, na hora que você somar, tem que lembrar que você vai ter que somar o da esquerda, vai ter que somar o da direita, tá? Então, feito isso aqui, só fazer o cálculo sem problema nenhum. Então, eu já tenho a incerteza padrão para essa régua, tanto faz para o lado esquerdo como para o lado direito. Agora, eu vou partir para... Como ele me deu uma tabela, sempre que ele te dá a tabela, você precisa calcular a incerteza das indicações ou das posições. Como é que a gente calcula essa incerteza aqui? Utilizando aquela mesma fórmula lá que a gente está acostumado a trabalhar, que é essa equação que está aqui, ó. Então, eu vou utilizar essa mesma fórmula para calcular a incerteza das medições. Olha só, o que essa equação nos informa? Eu vou pegar o primeiro valor que foi dado na tabela, que é 52 menos 56. O que é 56,52? É a média. Então, primeiro valor menos a média ao quadrado, mais segundo valor menos a média ao quadrado, mais terceiro valor menos a média ao quadrado, mais quarto valor menos a média ao quadrado, mais quinto valor menos a média ao quadrado. Por que quinto, professor? Porque no exercício nos informa que ele fez 5 medições. Então, eu vou chegar a ter 5, dividido por n menos 1. Quem é o n? O n é 5 medições menos 1. Então, eu vou chegar numa incerteza média do tipo 0,286 centímetros.
Agora, olha só, aqui onde vem a importância. Essa minha incerteza, olha só, eu já tenho a incerteza aqui da esquerda, que também é igual o da direita, então eu já posso calcular a incerteza combinada que ele pediu, que é somar os três. Aonde que vocês começam a errar? Aí vocês iam pegar esse valor, somar com esses dois valores aqui, né? Um da esquerda e outro da direita, que são iguais, tá? Vocês iam pegar esse valor, somar. Só que não pode, é aquilo que eu chamei. Por quê? Porque esse valor aqui é apenas incerteza das indicações. Como é que eu transformo esse valor aqui para uma incerteza padrão? Para se transformar uma incerteza padrão do tipo A. Vamos voltar lá para vocês relembrarem como é que eu transformo para incerteza padrão do tipo A. Basta pegar o valor. Tá aqui, ó. Basta pegar o valor, né? Deixa eu pegar aqui onde a gente fez para ficar mais simples. Deixa eu pegar. Tem um exercício que a gente fez aqui melhor aqui. Porque se eu pegar sua fórmula, vocês talvez podem se complicar. Mas vou pegar, não tem problema. Olha só, tá aqui, ó. A incerteza do tipo A, para transformar para uma incerteza padrão, basta pegar a incerteza das indicações dividido por raiz de n. Então, olha só, o que eu fiz aqui? Eu fiz isso aqui, ó. Eu já tenho agora a minha incerteza das indicações, basta eu dividir por raiz de n. Porque agora eu vou ter certeza que eu vou ter esse valor, uma incerteza padrão. Então, eu vou pegar 0,286 dividido por raiz de n. Quem é o n, professor? 5, porque eu fiz 5 medições. Então, meu n é igual a 5. Tomem cuidado para não fazer n menos 1. Então, vai ficar 0,286 dividido por raiz de 5. Então, vai me dar uma incerteza padrão do tipo 0,128 centímetros. Alguma dúvida até aqui, gente? Nenhuma, né? Então, feito isso, gente, olha só, agora posso calcular a incerteza combinada. O que é a minha incerteza combinada? Vai ser a minha incerteza que eu calculei do tipo A, né, mais a minha incerteza da régua no lado direito, mais a minha incerteza do lado esquerdo. Agora eu posso somar. Por quê? Porque todas elas agora são incerteza o quê? Padrão. Então, somando aqui 0,128 ao quadrado, mais 0,0578 ao quadrado. De novo, mais 0,0578 ao quadrado. Chegamos, então, numa incerteza combinada do tipo 0,152 centímetros. E ele pediu apenas para escrever o resultado da medição. De novo, para escrever o resultado da medição, tem que lembrar o valor obtido, mais ou menos uma faixa de incerteza. Então, qual que foi o valor obtido, professor? Qual que foi a média que nós obtemos? Nós já calculamos aqui, ó. O valor da medição, a média está aqui, ó, 56,52. Então, fica 56,52, mais ou menos a incerteza. Qual que é a incerteza? Está aqui, ó, acabamos de calcular. A incerteza combinada de todo o sistema, que é 0,52 centímetros. Dúvida, gente? Alguém se habilita a apresentar dúvida? Ou nenhuma? Nenhuma. Tranquilo. Então, olha só. Aí, eu coloquei aqui numa tabela como um resumo. Né? Nem conta não, tá? Isso aqui a gente já fez aqui, só como resumo aqui. Então, o que a gente calculou? A resolução da régua, ou seja, a incerteza padrão da régua, nós calculamos do lado esquerdo, né, que é o mesmo, 0,0289. Qual que é o tipo de avaliação dele? Do tipo B, que nós já vimos. Tá? Porque eu usei aquela fórmula A dividido por raiz de 3, então é do tipo B, seja o lado esquerdo como o lado direito. E a incerteza padrão das indicações ou das repetições. Tá? Ela é do tipo A, que nós fizemos essa conta aqui, então chegamos nesse resultado. E qual é que é a configuração dele, professor? Ele tem uma distribuição gaussiana. Como é que eu sei, professor? Porque o professor falou para você na aula passada, que essa figura aqui ela é chamada de distribuição gaussiana. A incerteza do tipo A, ela apresenta uma distribuição gaussiana. Dúvida, pessoal? Aline, dúvida?
Não, Daniel. Fiquei não. Emanuel, dúvida? Não. Matheus, William, Wender, Leone. Praticar, professor. Só tem- São agora- vários agora passos, né? Agora é só praticar, né? Então, olha só, eu vou mudar esse modo de compartilhar aqui que eu fiz aqui para vocês. Agora eu vou... Ficou melhor assim para vocês? Deu para todo mundo ver minha tela? Sim. Hoje, pelo menos, ficou melhor do que... Uhum. Desse conseguiram- jeito é melhor, professor. Conseguiram ver o mouse e tudo, conseguiram ver tudo. Então, quer dizer que hoje, então, caprichamos, então. Ontem e hoje. Hoje ficou show. Ih, filé. Então, tranquilo, gente. Olha só, gente. Então, a nossa aula de hoje é só essa. O que que eu vou pedir para vocês, então? Vocês vão receber uma lista. Vão receber uma lista de exercício. Pode ser uma lista, não. Uma atividade avaliativa. Tá? Uma atividade avaliativa. Valendo, então, os 1000 pontos. E vocês, como sempre, vocês estão acostumados, vocês têm a data aí específica, então, para poder entregar essas determinadas atividades, tá? Então, vocês vão receber ela e qualquer dúvida, vocês podem consultar de novo o material, ou assim que terminar essa aula, eu vou subir esse material para o YouTube para facilitar e depois eu mando o link para vocês, tá? Para poder ajudar, porque o Manuel falou que fica mais fácil assistir a aula no YouTube, né? Porque lá no AVA às vezes dá um problema. Então, eu vou mandar o link lá, vou ver se eu consigo subir ele. E depois vocês, então, terão essa... Você vai fazendo esse exercício material. e vai escutando a aula. Isso aí. Então, gente, espero que de verdade que vocês tenham aprendido, que vocês estão aptos para fazer os exercícios, tá? E qualquer dúvida, né, a gente está junto. E, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Não saem ainda, porque eu vou confirmar quem está presente, só para eu anotar aqui, tá? E, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. E vamos continuar torcendo para que a gente supere esse momento difícil, esse momento de pandemia, para que tudo possa voltar ao normal, para que tudo possa voltar à nossa rotina normal. Eu sei que é difícil também se assistirem aulas online, mas um esforço daqui, um esforço dali, as coisas caminham da melhor forma. Então, vamos continuar nessa pegada aí, nessa força aí juntos, para que possamos alcançar bons resultados no final do semestre. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos.